Quero falar com vocês hoje sobre o tema plano perfeito. O plano perfeito é o plano de Deus, obviamente é o plano de Deus para a humanidade. É o plano que tem um encaixe justo para a vida de qualquer ser humano. Ele atende qualquer um, no seu gênero, na sua idade, na sua experiência. O plano de Deus é perfeito. Isso é inquestionável. É um plano que não tem nada para a gente acrescentar e não tem nada para a gente tirar. Aliás, quando o homem tenta acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, ele complica esse plano de Deus. O plano de Deus não tem nada para ser retocado, ele é perfeito. Para a minha vida, para a tua vida e para a vida de qualquer ser humano. Ele não é um plano improvisado, ele não é um plano feito de última hora, ele não é um plano B, ele não é um plano que vem de acordo com a circunstância, ele é um plano perfeito, ele é um plano eterno. Ele é um plano que simplesmente eu e você, cada um de nós, a gente precisa se posicionar em relação a esse plano. Então a palavra hoje é: qual que é a minha distância desse plano perfeito? Eu estou um pouco longe do plano perfeito de Deus? Ou eu estou muito junto, mergulhado em tudo aquilo que é plano de Deus para a minha vida? Eu ainda estou analisando os termos desse plano para ver se eu assino com Deus? Ou eu já estou totalmente comprometido e aliançado com esse plano perfeito? Qual a minha distância do plano perfeito? Será que esse plano perfeito tem um desgaste, tem um cansaço? Será que tem vencimento? Eu preciso renovar a cada ano? Está parecendo plano de saúde, né? Plano de seguro. Porque a gente pensa assim, porque a gente é condicionado a pensar dessas coisas. Mas o plano de Deus é eterno. Ele é perfeito. Ele não se cansa, não se desatualiza. Ele serve também para qualquer ser humano em qualquer tempo da história. Então, na verdade, o problema não está no plano de Deus para a minha vida. O problema está em quanto eu estou dentro desse plano ou não. Ou talvez eu acho que eu me sinto tão especial que eu quero que Deus faça um adendo no plano para mim. Porque eu quero que seja desse jeito. Não. O plano é perfeito. Eu é que preciso me adaptar a ele. E eu quero tratar disso utilizando um versículo da palavra de Deus, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso... Timóteo, capítulo 1, verso 15. E esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve para o seu discípulo, que depois se transforma num grande líder da igreja, e eu creio que até um apóstolo da implantação do reino de Deus, que foi Timóteo. Então, Paulo, ele escreve uma porção muito grande do Novo Testamento, mas ele escreve as suas cartas, as suas epístolas para as igrejas, para que a igreja era lida publicamente na igreja. Igreja de Roma, a igreja de Corinto, de Éfeso, né, de Tessalônica, eram cidades. Aqui já é uma carta pastoral, é uma carta pessoal, é uma carta dirigida a uma pessoa. Então, o homem escreve para um outro homem. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo essa carta. Então, ele estava instruindo esse homem, estava preparando esse homem para a obra do Evangelho. O seu sucessor, né, Timóteo, ele ia instruir outros homens idôneos, que iriam instruir outros homens idôneos e dar continuidade ao reino de Deus. Ele precisava estar bem preparado para isso. E Paulo, então, num dos trechos, ele escreve um texto que é dito como o centro da carta, a base
da carta, mas eu vou usar como uma base para a palavra de hoje, porque eu creio que é uma base para a gente entender melhor o plano perfeito de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 1 e verso 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Como é apenas um versículo, eu quero ler de novo e quero que você leia comigo, tá bom? Então eu leio, vou ler um trechinho e você repete esse trechinho. Vamos fazer um teste. Esta afirmação é fiel. Isso, você entendeu? Só que vamos lembrar que você está de máscara, então a sua voz fica abafada. Então você tem que colocar mais ar aí no seu pulmão, certo? E falar bonito, como um crente assim, que está declarando a palavra de Deus. Esta afirmação é fiel. Isso. Assim o pessoal lá que está lá na casa assistindo vai também ouvir você falando. E digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O plano perfeito de Deus, irmãos, ele está embutido aqui em alguns pontos desse versículo. O versículo começa dizendo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Em algumas traduções diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Claro que está dizendo, no primeiro momento ali, para que Paulo vai declarar, mas também é uma referência àquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é a nossa referência. Nós dizemos que é a nossa regra de fé e de prática. A nossa fé, ela é baseada em uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, a qual eu tenho toda a referência da minha vida. Tudo aquilo que eu estou pensando, a forma que eu estou agindo, as minhas decisões, aquilo que eu penso para mim, para aqueles que estão ao meu redor, a minha decisão, ela precisa passar por um crivo, pelo filtro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dizer se é correto ou não, se é verdade ou se é falso. É a palavra de Deus que é fiel e digna de aceitação, que é o norte da minha vida, que é o rumo que eu sigo, é a vereda perfeita que faz com que eu caminhe sem me desviar para a esquerda ou para a direita. É a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o plano perfeito de Deus, ele está baseado numa palavra digna, fiel, digna de aceitação. Essa palavra é que norteia a minha vida e as minhas decisões. Eu não posso ficar relativizando esta palavra, colocando talvez outras palavras, outros ensinamentos em um nível que vai fazer com que eu tome minhas decisões. Qualquer tipo de decisão contrária à palavra de Deus é uma influência que está errada. Eu não posso abrir mão disso, porque senão eu vou ficar enlouquecido. Eu perco a referência. Se eu perder a referência daquilo que é a palavra de Deus para a minha vida, e começar a relativizar, e como isso é perigoso, porque, não, Deus ele fala isso na sua palavra, mas Deus é bacana, Deus é bonzinho, Deus é legal, né? Ele vai me compreender, é como se eu estivesse colocando um adendo na palavra. E como a gente tem visto que esse tipo de atitude tem sido tão comum. A palavra relativizada. E outras forças
vem fazendo com que a gente tome uma decisão contrária à palavra de Deus. Quando isso se torna comum, a gente perde a referência. O crente perde a referência, a família do crente perde a referência, e a gente vê essas distorções dentro e fora da igreja. Quando eu abro mão da palavra por uma decisão que eu acho que eu devo tomar, seja ela individual ou da família. Como isso tem sido comum. Abrir mão daquilo que a palavra de Deus fala. Negociar aquilo que a palavra de Deus fala. Se eu quero estar no plano perfeito, a palavra de Deus ela tem que ser inegociável, um valor inegociável na minha vida. Irmãos, eu entendo o peso, né, de decisões, eu entendo que a gente deve ser tratado em nossa vida em uma série de questões, de entendimento, de psicologia, de atitude. Eu sei que, por exemplo, o peso do tratamento psicológico para entender melhor o sentimento, entender melhor como a gente racionaliza sobre as coisas, né, nas nossas tomadas de decisão, tudo isso tem um valor. Se esse valor não fugir de uma base que está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dizer se é certo ou se é errado. É na palavra de Deus que eu tenho que buscar referência. Eu entendo, mas tem valores da palavra que para mim são inegociáveis. E eu não vou abrir mão, porque ela fala de coisas espirituais, que é além da minha alma, além do meu psique. Eu preciso estar arraigado nessa palavra. Ela é fiel, ela é digna de aceitação e me coloca dentro desse plano perfeito. Uma coisa muito séria, que eu quero tratar aqui como exemplo, é a questão da homossexualidade. A homossexualidade, alguns anos atrás, nem muitos anos atrás, alguns anos atrás, ela era um tabu. Era algo que não se falava. Ou se falava num tom de tiração de sarro, de brincadeira. Não tinha seriedade nisso, ficava escondido numa gaveta lá esse assunto, e não fingia que era uma coisa que não existia na sociedade. Mas já existia, há muitos anos. Tanto é que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. De uns anos para cá, eu falo que o trabalho da mentalidade, então, foi mudando. E se desligou uma chavinha na cabeça de muita gente. Porque eu não posso criticar. Eu sou preconceituoso. Essa chavinha foi começar a ser desligada. Eu não posso, cada um decide o caminho que quer seguir. E se eu falo sobre isso, eu sou politicamente incorreto. Eu estou saindo aí do que a sociedade está ensinando. É algo aceitável, é algo natural. E essa chavinha, então, foi desligada, principalmente nas gerações mais jovens, que é normal, é comum, é assim mesmo, é um sinal dos tempos. Agora, está chegando um momento onde isso está se transformando em leis. E o anseio social, ele trabalha para que a política transforme isso em leis. Existe lugares já em São Paulo, públicos, que, por exemplo, o banheiro é unissex, né? Entra homem, entra mulher, é um banheiro livre, não tem mais o banheiro para homem e o banheiro para mulher. Tem leis que tentam fazer isso agora com as crianças
na educação infantil. Ter um banheiro para menino e para menina. Daqui a pouco vão querer que a igreja, eu vou abrir uma igreja, não, só precisa ter um banheiro, né? Você coloca lá homem e mulher, né? Aí entra quem quer, a hora que quer, né? A hora que precisar. Né? Mas qual que é a mensagem que está sendo passada aí? Principalmente na questão das crianças. Olha, é o que está sendo ensinado. Você cria seu filho, sua filha, sem falar da questão sexual. Você não pode ficar influenciando. Estão usando agora as palavras, não no masculino no feminino, né, mas estão usando termos genéricos. O que é isso? Não, você não pode influenciar na questão sexual. Deixa suas crianças crescerem, e aí no tempo apropriado, elas vão escolher a sua sexualidade. Eu penso, está se tornando quase que obrigatório, então, uma experiência homossexual hoje na sociedade. É isso que está sendo ensinado. Não, deixa, tem que experimentar. E aí ele vai experimentar, né, o que ele quer. Então, é quase que uma obrigação uma experiência homossexual da próxima geração. O que eu estou dizendo aqui? Que a mentalidade humana, ela vai mudando. E aí, onde que eu me posiciono diante da mentalidade humana? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é fiel, que é digna de aceitação, que é a base para que eu possa tomar as minhas decisões. E a palavra de Deus fala que o homossexualismo é pecado e precisa ser tratado como tal. Isso a palavra de Deus fala para a minha vida. É a minha regra de fé e de prática. A partir desse ponto é que eu preciso buscar a resposta em Deus, em Jesus, aquilo que é a proposta de Jesus para essa questão do pecado e de todos os outros pecados. Então eu preciso ter uma regra, uma base inegociável. Porque quando eu começo a negociar, relativizar, cada um começa a puxar para uma ênfase, para um lado, e tem muita confusão dentro das igrejas hoje por causa disso. Sexta-feira, dia 20 de novembro, nós paramos, a maioria dos municípios aí que a gente conhece parou por causa do Dia da Consciência Negra. E se eu olhar para o princípio da palavra de Deus, tem fundamento, porque diante da palavra de Deus não há diferenciação, não há prediletos, não há melhores ou piores. Deus, ele não faz a acepção de pessoas. Então é um momento para eu pensar se a nossa sociedade não tem feito essa acepção de pessoas. E a gente sabe que tem. Que há uma exploração, que há um preconceito, né, que há uma dívida, sim, que foi feita em relação às pessoas negras e outras minorias. É algo real. A Bíblia me dá base para eu pensar se eu não estou sendo preconceituoso e o que eu posso fazer, né, para estar abençoando todos sem distinção. Mas nessa sexta-feira aconteceu algo que chamou a atenção de todo mundo, que foi aquele homem negro que foi morto lá no Carrefour, em Porto Alegre. Quem está sabendo disso aí, ou só eu que vi isso aí? Foi muito falado, né? Muito falado. E queira ou não, irmãos, olha, eu vou dizer assim, vou dizer para vocês que a experiência, a pior experiência com o racismo que eu tive foi no sul do Brasil. Porque eu já trabalhei em várias capitais, em vários lugares do Brasil. E um dia eu estava em Caxias do Sul, trabalhando. Isso já faz, muito tempo. Trabalhando. E a pessoa que eu estava prestando serviço,
Fala assim, não, aqui é muito bom, né? Aqui é uma cidade muito... Quase não tem preto. Então, o racismo, ele existe no nosso país, principalmente no sul do país. Existe. Em várias esferas e de várias formas. Ele existe. E a gente precisa, como homens de Deus, olhar o princípio da palavra, que é, a gente precisa, de fato, abraçar a todos, né, sem distinção. Mas aconteceu esse crime lá. Irmãos, é um crime e que precisa ter a sua devida punição. Mas o ponto que eu quero pegar aqui com vocês é o seguinte: a forma que a informação chega para a gente, a forma que a mídia, a imprensa, que as redes sociais jogam essa informação para nós, se o nosso crivo não for a palavra de Deus, aquele camarada que cometeu aquele ato de violência tão cruel, matando alguém, se ele tivesse aqui na nossa frente e a gente desse uma arma na mão de alguém aqui, né, que recebeu aquela informação, é capaz de pegar a arma e dar um tiro na cabeça do camarada que cometeu aquele crime. Por quê? Porque a sua regra de fé e de prática está sendo formatada pela televisão, pela mídia, pela rede social, do jeito que a informação chega, está manipulando a nossa mente. A gente tem que receber essas informações porque é a forma que a gente vai ficar sabendo as coisas. Agora, qual que deve ser a minha reação? Como eu devo julgar aquela questão? Como pode ser a minha contribuição diante disso? Eu preciso olhar na palavra de Deus. É ela que vai fazer com que eu tome a minha decisão de julgamento, de justiça, de entender a questão e de tomar uma decisão. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela é fundamental, ela é base da nossa fé. É onde eu preciso colocar toda a minha vida. E daqui eu tomo as minhas decisões. O plano perfeito só vai ganhar um sentido se esta palavra ela tiver, ela me definir, ela for tudo para a minha vida. Amém? Amém. Gastei bastante tempo nessa parte. O versículo continua. E ele diz... Eu vou voltar aqui, que agora não está... Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu quero fazer uma distinção aqui. Porque normalmente a gente fala Jesus Cristo, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas ele é a função, define a função, aquilo que ele veio fazer ao mundo. E aqui a palavra de Deus diz Cristo Jesus. Cristo significa o Salvador, o Messias. Era a palavra profética. O povo judeu esperava um Cristo, aquele que viria salvar. Cristo significa isso, uma palavra profética daquele que viria salvar. Os judeus esperavam um Redentor, um Salvador, um Cristo, um Messias, que viria estabelecer um governo de Deus, queria ser como Davi, queria expulsar os romanos, queria estar ali governando em Jerusalém. Mas a proposta do Cristo que viria era uma proposta espiritual, e ela se cumpriu em Cristo Jesus. Então, Cristo é a encarnação da promessa, é a promessa que se cumpre na vida de Jesus, do ser humano, do homem Jesus. Então, em Cristo, a promessa ela se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo que se fez gente, é a encarnação da promessa. Em certo tempo, era uma palavra, era uma promessa, era algo que viria e que foi confirmado na vinda de Cristo Jesus. Só que o povo judeu, espera o Cristo, o judeu ortodoxo pelo menos, espera a vinda do Messias até hoje. Espera o Cristo. Eles não
acreditam que se cumpriu em Jesus. E eles ainda aguardam a vinda de um Messias, de um Salvador. Mas nós, a igreja do Senhor, nós cremos que Ele veio em Cristo, em Jesus, e que Ele cumpriu os desígnios de Deus. A promessa se cumpre em Cristo Jesus. Agora, eu quero entender que dentro do plano perfeito, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a salvação, existe, irmãos, essa questão da palavra profética e do cumprimento desta palavra profética na minha vida. A igreja precisa entender isso como plano perfeito de Deus. A palavra fiel, digna de aceitação à Bíblia, ela fala que a partir do momento que o tempo da graça se instaurou em Cristo Jesus, a promessa se cumpre em Cristo Jesus, e isso inclui a nossa vida, a vida de todos nós aqui. Por exemplo, em Cristo Jesus nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É uma palavra que já se cumpriu. Em Cristo Jesus nós somos sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos embaixadores de Cristo, aqueles que o representam nesta terra. Esta mesma palavra fiel, digna de aceitação, fala que nós somos sacerdócio real de Cristo. Nós somos os sacerdotes reais do Senhor Jesus. Então, esta palavra fiel, digna de aceitação, ela fala que nós somos chamados para ser templo vivo do Senhor em espírito. Tudo isso, irmãos, é uma palavra que já se cumpriu, que já é uma realidade, é uma palavra que lá antigamente foi liberada, mas que em Cristo Jesus ela já se tornou real. Mas às vezes a igreja parece que não entende essas coisas e fica como o povo judeu, esperando alguma coisa ainda acontecer. Eu estou esperando, assim como o judeu está esperando a vinda do Cristo ainda, tem muita gente dentro da igreja que está esperando alguma coisa acontecer. Fica parado esperando acontecer. Eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, a plenitude dos tempos foi instaurada. Aquilo que precisava ser vindo como promessa, agora já é uma realidade espiritual. A diferença é o quanto eu me aproprio dessa realidade espiritual para mim. O quanto eu abraço essas verdades para mim. O quanto eu estou dentro desse plano perfeito para esse tempo, para essa geração, para aquilo que Jesus já conquistou. Então Jesus já conquistou e eu ainda estou aqui, não sei o que eu estou esperando alguma coisa a mais acontecer na minha vida. Eu preciso encarnar essas realidades espirituais, porque esse é o desígnio da igreja, irmão. Nós somos chamados por isso, para isso. Nós não fomos chamados para outra coisa senão isso. Eu não estou aqui para ter um estilo de vida melhor, para ter uma vida mais legal, mais nobre, dar uma melhorada na minha dignidade, na minha história de vida. É algo muito mais profundo do que isso. Eu estou aqui para encarnar as realidades daquilo que Cristo Jesus já conquistou em meu favor na cruz do Calvário. Ele já cumpriu tudo isso. Então, quanto eu mergulhei nessas realidades, isso faz parte desse plano perfeito. Por que às vezes eu não sei, por que eu estou fazendo na igreja, eu não sei muito bem, eu acho que eu vou cuidar de um ministério, eu vou, não sei se eu vou trabalhar disso, se eu vou ajudar naquilo, eu estou meio perdido. Por quê? Porque eu não entendi ainda o que é o plano perfeito. Quando o plano perfeito chega, irmãos, a nossa vida e a nossa história é confundida com o Evangelho. É aquilo que a gente está trabalhando, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente constrói, é aquilo que a gente ensina, é a nossa ação, reação, tudo está misturado com as realidades do reino, porque as realidades do reino passam a ser a minha própria realidade de vida. Eu preciso abraçar isso como igreja de Cristo, se tornando isso real, porque senão fica apenas no campo da promessa, no campo da teoria, no campo de um discurso muito bonito, mas com uma vida muito vazia em relação
as promessas se cumprindo em nós. Um outro ponto que eu quero falar aqui sobre o versículo é que Jesus, ele veio ao mundo. Não dá para deixar o versículo constante aí no telão? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo Jesus, a história de Jesus, ela não começa quando o Espírito Santo fecunda ali Maria, no tempo em que, na plenitude dos tempos, quando ele vem como um bebê. Talvez alguns pensem, não, Jesus começou ali, né, a história de Jesus. Não, o plano ele é perfeito, irmãos, não é um plano improvisado, não é um plano que pegou a humanidade no meio do caminho. A Bíblia fala a respeito do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já havia um plano de Deus para a humanidade, né? A Bíblia ela fala que aquele que estava cheio de glória, que Jesus se esvaziou da sua glória eterna e se fragilizou tomando a forma de gente, a forma humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra, é o Verbo que era Deus, que estava com Deus desde o princípio, aquele que criou todas as coisas, que é sustentador de tudo que existe. Ele veio ao mundo, ele decidiu vir ao mundo, ele não nasceu naquele momento, mas ele é o eterno, e é aquele que tomou uma posição por amor à minha vida e à sua vida. E essa mesma palavra fiel, digna de aceitação, que nos ensina esse plano perfeito, fala que ele nos amou a tal ponto de ir e estar nos preparando o lugar, e que um dia ele voltará para buscar aqueles que o esperam. Por isso que a gente toma ceia todo mês, é por isso que a gente está aqui, né, fazendo a referência da obra que Jesus fez pela nossa vida até que ele venha. Novamente, segunda vez, aquele que veio primeira vez, ele virá segunda vez, diz a palavra de Deus. Então esta palavra fala de um plano, irmãos, que é completo, é perfeito. Eu preciso me submeter a esse plano. Eu não estou aqui, irmãos, apenas para ser um consumidor da fé evangélica, né, e poder sentar, ter estacionamento, ter um ar-condicionado, ter alguém para cuidar das minhas crianças. Será que Jesus morreu por causa dessas coisas? Será que o Evangelho, ele serve para isso, então? Não, irmãos. É um plano perfeito. Quando eu estou pregando o Evangelho aqui, talvez você esteja tanto tempo na igreja, falando, nossa, mas o pastor está pregando o Evangelho de novo. O quanto a gente está, de fato, nesse plano perfeito? Porque se a gente não entrar nesse plano perfeito, irmãos, a gente fica sentado em lugares celestiais e criticando, e falando mal, e achando que as coisas podiam ser melhor do que são, e a cadeira já está velha, precisa reformar o estofado, e o vento está pegando na minha orelha, né? E eu não sei, irmãos, um Deus que se esvai da sua glória, se fragiliza na forma humana, suportou tudo o que suportou por mim, e que tem um plano não só para os meus dias aqui, mas para toda a eternidade, para que eu esteja com Ele. Eu preciso dar uma resposta a esse Deus. Eu preciso me posicionar diante desse Deus. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso estar mais dentro desse amor, desse plano perfeito. E ele veio para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Não há outra forma
para que pecadores sejam salvos. A Bíblia está falando, há uma necessidade de salvação dos pecadores. Se o pecador morrer em pecado, sem ser justificado em Cristo Jesus, sem se entregar a essa realidade espiritual, a Bíblia, que é essa palavra fiel e digna de aceitação, fala que o destino dessa pessoa é o inferno, é um lugar de pranto constante, de ranger de dentes constante, é um fogo que não se apaga, que queima a carne constantemente, totalmente distante de Deus. Essa é a descrição bíblica. Se a gente acredita na Bíblia que fala que Jesus veio salvar, essa mesma Bíblia fala que existe um inferno e que aqueles que morrem em pecado, eles vão para esse destino terrível. Eu preciso entender que isso tem que mexer com a minha vida, porque a única solução que Deus entendeu é a vinda de Jesus Cristo para salvar pecadores. E eu preciso entender isso e abraçar essa realidade. O final do texto fala, dos quais eu sou o pior. Quando o apóstolo Paulo dá todo esse mapeamento do plano perfeito, ensinando o seu discípulo, ele diz, eu me considero o pior. O homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, dizendo, eu sou o pior. E o que isso fala com a gente, irmãos? É que às vezes a gente está se achando meio esquecido. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não está lembrando de mim. Estou tanto tempo já na igreja, e a gente pensa que se eu tenho a carteirinha de tempo de igreja, vai fazer alguma diferença. Estou tanto tempo, acho que Deus não está se preocupando comigo. Acha que merece mais. Eu vou dizer como que eu penso a vida, irmãos. Espero que sirva para você. Quando eu olho aqui para essa que Paulo fala, dos quais eu sou o pior, é assim que eu vejo a vida para mim. Quando eu olho assim, o que eu mereço? O que eu mereço? Eu mereço o inferno. É assim que eu vejo a vida. Eu mereço o inferno. Mas de uma forma tremenda, o amor de Cristo me alcançou. O amor de Cristo chegou até a minha vida. Eu continuo merecendo o inferno, mas de alguma forma Ele me amou tanto, Ele me amou primeiro, Ele tomou a iniciativa de amor e me resgatou desse lugar que eu mereço. Eu me sinto o pior. É por isso que talvez eu não exija nada de ninguém, e eu não exijo nada de ninguém mesmo. Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Quer ficar, não quer falar mal, quer falar bem. Eu não mereço nada. Eu mereço o inferno. Se alguma coisa acontece, é porque Ele me amou primeiro. Porque Ele tem me amado primeiro. E é nesse amor que eu tenho que basear a minha vida. É por Ele, é por causa dEle, é por intermédio dEle. Às vezes eu vejo gente se sentindo muito especial. Que tem muito direito, quer ter direito para muita coisa. Muito exigente. E isso talvez tenha faz com que a gente saia do plano perfeito também. Quero dizer, irmãos, eu não consigo garantir para você uma vida melhor. Eu não consigo te garantir um casamento melhor. Eu não consigo te garantir mais dinheiro. Eu não consigo te garantir que você vai ser curado. Não consigo te garantir isso, olhando para essa palavra fiel e digna de aceitação.
Mas eu posso te garantir que se você entregar a sua vida a Jesus, você estará com Deus eternamente. Isso eu posso te garantir. Eu creio que tudo isso que eu falei, eu luto por isso, eu abraço essas realidades. E tudo isso é uma questão de fé, de ter um casamento melhor, de ter uma vida melhor, de ter mais dinheiro. Mas isso não é eternidade, irmãos. O dinheiro vai acabar, a saúde vai acabar, as pessoas que a gente ama vão morrer se a gente não morrer primeiro. Aonde eu posso segurar a minha vida? No plano perfeito. O plano perfeito vai fazer sentido todos os dias da minha vida. Por isso, não deixe o orgulho subir ao coração. Quando o orgulho sobe, ele sobe para derrubar a gente. Vamos olhar para Paulo. Nós sabemos que nós somos santos porque ele nos santificou. Somos santos porque ele nos santifica. Mas a gente precisa lembrar de onde a gente veio. Precisa lembrar de onde ele nos tirou. De como nós éramos. De qual era o nosso destino. E Jesus, no seu plano perfeito, nos tira dessa condição maldita e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. No mais, o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos tratar. Feche os teus olhos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Às vezes nós temos resistência, não queremos ouvir da parte de Deus a palavra profética. Mas deixa o Espírito Santo que habita em você te revelar nesta hora. Talvez você esteja precisando viver um alinhamento com o plano perfeito. Talvez alguns aqui precisam, sim, entregar sua vida a Jesus. Mas você pode ser aquele que precisa alinhar sua vida com o plano perfeito. Você já entregou sua vida a Jesus, mas você não está entendendo algumas coisas na tua vida. Talvez questionando a autoridade da palavra. É um tempo de quebrantamento. A gente precisa saber, irmãos, que nós somos uma chave de fenda na mão de Deus. É Ele quem opera, é Ele quem faz. Nós somos uma ferramenta. Então a gente não pode se sentir mais especial do que o outro, achar que a gente merece alguma coisa. Se Deus não pegar a chave de fenda, irmãos, ela vai ficar lá sem utilidade nenhuma. Talvez seja um tempo de alinhamento para que eu esteja dentro do plano perfeito e sendo um instrumento de Deus. Quem sabe é isso que está faltando para a nossa vida, ser um instrumento de Deus. Talvez a gente esteja há tanto tempo dentro da igreja, irmãos, mas tão vazios, tão distante. Deixa o Espírito Santo tratar com a tua vida. Deixa Ele falar ao teu coração.